Então vamos lá, vamos começar a live de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Salles, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e sou sócio administrador da Nicolas Salles Advocacia. Tá? A nossa live de hoje, nós falaremos sobre demissão por força maior e demissão pelo fato do príncipe. Essa live de hoje é especial para você que quer entender os seus direitos e o que fazer em caso seja demitido com alegação de força maior ou fato do príncipe. Bom, vamos começar falando sobre o fato do príncipe. O que diz a lei? No artigo 486 da CLT, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Bom, essa lei pode ser aplicada no caso da pandemia? Bom, há ressalvas, tá? Para quando pode ser aplicada essa lei? Vamos citar exemplos agora. Essa lei, esse artigo específico do demissão por fato do príncipe, ela pode ser aplicada quando há um fechamento total da atividade naquela região. Exemplo que nós podemos citar: cassino. Para quem não sabe, o cassino ele já foi liberado no nosso país, já teve um tempo que ele tinha a sua atuação, poderia funcionar normalmente. Hoje em dia já não pode mais. Quando o governo desautorizou o cassino, essas pessoas que eram donas, por exemplo, dos cassinos, elas poderiam demitir os funcionários pelo fato do príncipe e os funcionários teriam que receber suas verbas trabalhistas diretamente com o governo federal, nesse caso específico. Outro caso que nós podemos citar é dos casos dos outdoors em São Paulo. Tá? Na cidade de São Paulo, estava proibida a propaganda em outdoors, banners e painéis, fazendo com que empresas desse nicho específico fossem obrigadas a cessar as suas atividades em cumprimento à lei, impossibilitando a continuidade e criando grandes prejuízos a essas empresas. Ou seja, à época poderiam ter invocado o fato do príncipe. Mais uma vez, lá em São Paulo, a empresa que trabalhava com outdoor não pode mais funcionar por força de lei. Essas empresas que têm sede na cidade de São Paulo, ao fechar, elas poderiam ter invocado o fato do príncipe e o funcionário teria que buscar os seus direitos na justiça e receber diretamente da prefeitura de São Paulo. Tá bom? Então, esses são os casos específicos para o fato do príncipe. Bom, e no caso da pandemia, né, que nós estamos passando? Em regra geral, a pandemia e também os lockdowns que foram criados vetaram apenas o atendimento presencial, mas há ainda a possibilidade do teletrabalho, do atendimento online e do delivery, conforme outras medidas provisórias e leis que foram criadas. Dessa forma, o entendimento que, em regra geral, tá, não pode ser aplicado o fato do príncipe, e provavelmente é isso que nós vamos estar vendo nos próximos julgados da Justiça do Trabalho. Bom, e agora nós vamos falar sobre o que? Sobre força maior, demissão por força maior, que acredito que é o ponto mais polêmico, ou um dos pontos mais polêmicos desta época de pandemia, no que se refere ao direito do trabalho, tá bom? O que diz a lei? Tá? O artigo 501 da CLT. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Bom, parágrafo 1º. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Bom, esse parágrafo já nos suscita uma possibilidade de não ser elencada a força maior. Por exemplo, se for analisado que a empresa ela detinha já umas finanças ruins anteriormente, já não pagava o FGTS dos funcionários, atrasava salários, deixava de pagar alguma verba no qual o funcionário tinha direito, tá? Nesse caso, provavelmente a força maior vai ser negada àquela empresa. Bom, parágrafo 2º. A ocorrência do motivo de força maior
que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições dessa lei, referentes ao disposto nesse capítulo, tá bom? Mais uma vez, bom, temos as possibilidades de atendimento online e também esse parágrafo 2º ele traz uma condição também específica para a utilização da força maior. Tem que haver obrigatoriamente ou o fechamento total da empresa, ou seja, uma falência da empresa neste período, ou o fechamento de uma das filiais dessa empresa, tá bom? Vamos supor, a empresa tem aqui a sede em Fortaleza, mas ela tem uma filial em Teresina, tá bom? Essa filial em Teresina fechou. Esse fato não altera o direito dos trabalhadores que estão aqui em Fortaleza. Segundo ponto também importante, tá? Vai alterar somente os direitos dos funcionários lá, daquela filial e... Bom, vai alterar os direitos dos trabalhadores daquela filial somente e não vão ser afetados os trabalhadores daqui. Não vai poder ser alegado o fato demissão por força maior dos trabalhadores daqui de Fortaleza, somente dos trabalhadores de Teresina, tá bom? No artigo 502 da CLT, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, a indenização da forma seguinte, ou seja, o que tem de direito o funcionário que é demitido por força maior? Tá? Ele vai ter direito a saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salários vencidos e proporcionais, indenização de 20% do FGTS sobre o valor depositado. E neste momento a Caixa ela está liberando o FGTS, tá? Embora não seja tradição a liberação direta do FGTS em caso de demissão por força maior, em 29 de março o governo expediu, sim, uma norma interna na Caixa Econômica Federal e que foi liberado para todas as pessoas que forem demitidas por força maior neste período de pandemia a liberação do FGTS depositado mais esses 20%, tá bom? Bom, vamos lá. Muito obrigado desde já por estar conosco, tá? E siga a gente nas redes sociais, @NicolasSalesADV, e se inscreva no nosso canal no YouTube, tá bom? Também de nome Nicolas Salles ADV.